Olá, saudações novamente. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje o tema será literatura cinza. Então, na academia, há, por incrível que pareça, modismos que se replicam em todas as instituições de ensino superior, inclusive não só aqui na Paraíba, mas no país como um todo. Então, muito se fala em replicar, né? Nós docentes e os professores de ensino superior falam muito essa questão, que são contra replicar, repetir, mas eles mesmos fazem isso e nem percebem. Então, um desses modismos, uma dessas replicações sem buscar informação de base, é a literatura cinza. Então, eu fiz um acompanhamento aqui para poder passar para vocês de forma bem detalhada o que é essa literatura cinza. Então, ela atualmente no Brasil vem desvalorizando as produções acadêmicas, as produções de discentes, de orientandos. Então, TCCs, monografias e principalmente na pós-graduação, tese e dissertações, como desmerecimento da publicação, como não, inclusive até já escutei que não tem validade para poder se usar em outras dissertações, teses e assim por diante. E alguns periódicos do nosso país, infelizmente, eles estão repelindo o que eles chamam de literatura cinza. E até os editores desses periódicos não sabem direito o que é literatura cinza. Porque na hora que você envia um artigo para um periódico científico e ele rejeita seu artigo porque nas referências tem dissertações e teses, então eles não sabem o que são literaturas cinzas. Tá? Então essa replicação errônea do conceito de literatura cinza está por todo o país. Eu espero que vocês repliquem esse vídeo, compartilhem, a partir do momento que assistirem, passem a informação correta, tá? Principalmente aos orientandos. Então esse vídeo é muito direcionado aos professores das instituições de ensino superior, principalmente, e aos orientandos para que aprendam um pouco e vejam o que é a literatura cinza. Então a origem do termo literatura cinza, surgiu na década de 1970, com a publicação do professor norte-americano Charles P. Auger. Ele emitiu uma publicação, um livro, que falava sobre relatórios de literatura, tá? Nessa publicação dele. E ele cunhou, na década de 1970, mais ou menos, o termo literatura cinzenta. Então, a partir daí, começou-se a utilizar esse termo. Tá? Então, o que é a literatura cinzenta? São estudos produzidos por organizações, tanto governamentais como não governamentais, fora dos canais de publicação acadêmicos ou comerciais. Então, quais são esses tipos de publicações? Então, relatórios, documentos de trabalhos governamentais, avaliações e auditorias, entre outros documentos. Então, por que chamado de literatura cinza? Então, a gente vai ver que o termo está muito ligado à questão da própria cor cinza. Então, essas organizações, podem ser que emitem esses documentos: entidades da sociedade civil, instituições governamentais, centros acadêmicos e outros. Então, por que literatura cinza? Então, nada mais é do que pelo acesso a esses documentos. Então, muitas vezes, não estão disponíveis ao cidadão, não estão disponíveis aos pesquisadores e, às vezes, nem aos próprios docentes de ensino superior. Então, para ter acesso a esses documentos, necessita-se da solicitação junto aos que produzem, aos órgãos que eu falei anteriormente. Então, por essa dificuldade, é chamado de literatura cinza, porque não está de fácil acesso, tá? Ela está guardada, obscurecida, por isso literatura cinza. Então, TCC, monografia, tese e dissertação não são literaturas cinzas, tá? Então, houve desde a década de 1970, principalmente a partir da década de 90, encontros sobre a temática da literatura cinza, de uso e do resgate da literatura cinza. Então, em 1995, um grupo de trabalho dos Estados Unidos, da Interagência de Literatura Cinza, definiu literatura cinza como material, abre aspas, né? Material de fonte aberta, estrangeiro ou nacional, que geralmente está disponível através de canais especializados e que não podem entrar por canais ou sistemas de publicação normais. Já em 1997, na terceira Conferência Internacional sobre Literatura Cinza, então vocês podem ver, a partir da década de 90 começam a surgir vários encontros só para discutir esse tipo de literatura e seu uso. Então, nesse encontro, houve uma definição e foi passada a partir desse momento chamada definição do Luxemburgo. Então, abre aspas, é aquilo que é produzido em todos os níveis de governo, acadêmicos, empresas e indústrias, em formatos impressos e eletrônicos, mas que não é controlada por editores comerciais.
Então, até o presente momento, a gente não vê nada sobre tese, dissertações, monografias e TCCs. Como os acadêmicos acabam, os professores de ensino superior acabam replicando, como os periódicos e seus editores acabam replicando. Em 2004, vamos dar um salto mais para perto, houve a 6ª conferência em Nova York. Tá? E um pós-escrito foi adicionado ao relatório do evento sobre literatura cinza. Abre aspas. É toda literatura não controlada por editores comerciais, isto é, onde a publicação não é a atividade primária do corpo produzido. Então percebam que em nenhum momento se faz menção a trabalhos acadêmicos de orientandos nesse sentido de finalização de cursos de graduação ou pós-graduação. Então a literatura cinza é esse tipo de literatura que está nessas entidades, que é difícil o acesso e que muitas vezes é utilizada para compor trabalhos, dissertações, teses e assim por diante, que são vitais, porque traz algumas informações que às vezes o próprio acadêmico não tem acesso. Então, portanto, para a gente fechar essa questão, o conceito vem sendo discutido e nenhum deles faz menção ou desmerecimento da qualidade, apenas por conter em seu conceito a palavra cinza. Pelo contrário, cada vez a Europa e os Estados Unidos estão valorizando este tipo de literatura. Então, tudo que eu pesquisei de literatura cinza, que está disponível na internet, desde da Wikipédia até trabalhos acadêmicos, e nenhum deles faz menção a essa questão de desmerecimento dos trabalhos acadêmicos. O que eu percebo é que muitos docentes querem que seus alunos publiquem, tá? Querem que cheguem a mais artigos e que eles possam participar também. Então, por isso, eles começam a nomear as teses e dissertações como literatura cinza, e a não valorizá-las. Então, eu sou a favor, eu conheço vários docentes que são a favor também do uso da literatura cinza, porque tem validade, porque passa por uma banca. Então, tanto TCC, monografia, tese, principalmente tese e dissertações, passam por bancas de docentes com, inclusive, nível de doutorado ou pós-doutorado, tá? Que são defendidos em sessões abertas, inclusive. Então, no momento que você chama de literatura cinza e diz que não deve usar, você desmerece o próprio trabalho desses docentes. E alguns desses que valorizam essa produção, que valorizam a participação de bancas, estão se desmerecendo na hora que diz que não quer usar literatura cinza. Então está mais do que validado, porque passa por bancas, passa por toda essa situação de avaliação. Então são sim trabalhos científicos de valor e que devem ser utilizados. Então não devemos mais propagar esse tipo de informação, devemos ao contrário desmistificar, eu sempre gosto de usar essa palavra, então desmistificar esse conceito errôneo sobre literatura cinza. Então eu espero que tenham gostado do vídeo, eu espero que compartilhem, que divulguem essa informação sobre literatura cinza e devemos romper essa questão de replicar informações sem buscar investigar na base o que elas significam. Tá? Então até o próximo vídeo e continuaremos falando sobre TCC e o mundo acadêmico. Abraços a todos.